Olá, crianças! Eu sou a professora Eliane e estou aqui mais uma vez para continuar estudando com vocês o conteúdo de ciências sobre a importância da água e do sol, da luz solar para as plantas. Não foi isso? E aí, na aula passada, na aula anterior, nós aprendemos que as plantas, nós não sobrevivemos sem as plantas e as plantas não sobrevivem sem água e sem sol. É como uma cadeia, um ciclo. Nós precisamos das plantas, nós precisamos dos animais, os animais precisam das plantas e as plantas precisam do quê? As plantas precisam de água e de sol, né? Da luz solar, não foi isso? Então, olha só. Na aula anterior, nós aprendemos com a demonstração das duas plantas, uma planta cheia de vida, bonita, e uma bem seca, sem vida. E aí eu fiz até uma pergunta. Por que o que a planta precisou receber para que ela ficasse bonita, continuasse o seu ciclo? Vocês lembram? Bem, nós conversamos um pouquinho, né? E aí eu dei até algumas informações por que a planta ficou sem vida. Porque ela não recebeu cuidados necessários. Assim como nós, os seres humanos, precisam receber cuidados, né? Precisa ser alimentado, a planta também. E a gente já sabe que a planta, ela produz o seu próprio alimento. Mas para ela produzir, ela precisa receber água, né? Ela precisa ser regada. Se não chove, né, com toda a água que cai, né, da chuva, se não chove, a gente precisa regar. Regando, né, o solo em que a planta está, ela vai conseguir produzir o seu próprio alimento, certo? Então, olha só, vamos colocar em prática, chegou a hora da gente colocar em prática tudo o que nós estudamos sobre as plantas, sobre a importância da água e da luz solar para as plantas e vamos realizar algumas atividades, certo? Vamos lá, acompanha aí na telinha. Atividade do dia. Vamos à primeira atividade. Para germinar, nascer, crescer, florir e dar frutos gostosos, um vegetal precisa de... Um vegetal, vocês lembram o que é um vegetal? Um vegetal é a mesma coisa de falar uma planta. Então, o que uma planta precisa para ela germinar, para ela nascer, crescer, se reproduzir, dar bons frutos? Ela precisa do quê, gente? Letra A. Ela precisa de amizade, água e frio? Letra B. Ela precisa da chuva, do vento e do sol? Letra C. Ela precisa da areia, do sol e do vento? Letra D. Ela precisa da água, ar e luz. E aí, o que vocês acham que a planta precisa para continuar o seu ciclo de vida? Vocês já sabem? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam descobrir qual é a resposta certa, o que realmente a planta precisa. Vocês já sabem? Então, vamos lá. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Olha só a imagem. Nós até já estudamos essa imagem, né? Já debatemos um pouquinho sobre essa imagem. A planta germinou, nasceu, teve todo o seu processo de crescimento até o momento em que ela conseguiu se reproduzir, que é dar bons frutos, não é isso? Então, quem acertou a letra D, quem marcou a letra D, acertou. A planta, para ela nascer, para ela germinar, nascer, crescer e dar frutos gostosos, ela precisa de água, ar e luz. Certo, crianças?
Então, vamos à próxima atividade. Observem a imagem. Essa imagem aí é uma árvore, é uma imagem parecida com a plantinha que eu trouxe, né? Vocês lembram? Que ela estava sem vida, seca. Então, observem bem essa imagem que ela está bem, essa planta está bem seca. Então, vamos lá ler devagar a pergunta. O que falta para essa planta? O que faltou para essa planta continuar o seu desenvolvimento foi? O que faltou, gente? Vocês lembram? Será que faltou a letra A, vento? Será que faltou sol? Na letra B? Na letra C, será que faltou sombra? Na letra D, será que faltou água? E luz? O que vocês acham? Vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós estudamos, mostrando aquela plantinha, né, que eu trouxe, que estava sem vida, estava morta. O que ela precisou e não recebeu? Será que foi o vento? Não, não foi o vento, né? Será que foi só o solo? Não, não foi só o solo. Será que foi sombra? A planta só precisa receber sombra para continuar o seu desenvolvimento? Não, né? Então, quem marcou a letra D, acertou. A planta, para ela continuar o seu desenvolvimento, né? Ela precisa receber água, ar e luz. Além do solo, já que ela está plantada, né, no solo, certo? Vamos continuar agora com mais uma atividade, a terceira atividade, aqui com essa planta que vocês já conhecem, certo? Vamos relembrar como é que a planta se alimenta, não é isso? E para isso, eu trouxe os nomes, né, de todo o processo em que a planta se alimenta. Então, a gente sabe que a planta, ela precisa receber água, ela não vive sem água. Então, eu coloquei aqui a chuva, não é? E a chuva nada mais é... Eu coloquei aqui, vou colocar aqui bem a chuva, certo? Vamos colocar assim, a chuva... E aí, essa chuva, ela vai cair, né? E vai molhar todo o solo, não é isso? E aí, a planta, vamos colocar bem aqui toda a água em que a planta vai absorver. O solo vai ficar bem molhado, né? E a planta, ela vai o quê? Vamos fazer a leitura? Chuva. A chuva é o quê, gente? A chuva, ela é água, não é isso? Então, a chuva caiu, molhou todo o solo, deixou o solo bem molhado. E aí, a planta começa a tomar água, não é? Absorver água. Além de água, ela absorve também sais minerais, não é isso? Então, todos os sais minerais existem onde? Existe aqui também no solo. Ou seja, então, já que agora ela recebeu a chuva, né, a água, e aí ela começou a produzir o seu alimento, né? A planta produz, é o único ser vivo que produz o seu próprio alimento. Então, ela tomou água, os sais minerais existentes no solo, e aí ela recebeu o quê? Do sol, ela recebe a energia solar. É isso mesmo. Então, vamos fazer a leitura. A chuva, que é a água, os sais minerais, não é? Já que ela está bem alimentada. E recebendo também energia solar. Agora que ela recebe essa energia solar, os raios, né, do sol e todo o ambiente que produz o gás carbônico de todo, né? A poluição do ar provoca o quê, gente? O gás carbônico,
Será que esse gás carbônico é um gás limpo, puro? Não, não é? E aí chega a hora das plantas fazerem o que elas fazem de melhor para os seres vivos. Começa um processo de troca de gases. Como é que acontece essa troca de gases? As folhas que estão bem verdes, né? Elas absorvem todo o ar sujo. E o ar sujo é o quê? O gás carbônico. Depois que ela absorve toda essa sujeira, esse gás sujo, poluído, e aí o que ela nos dá? Ela nos dá o oxigênio. É um ar puro que nós não vivemos sem ele. Então, eu vou colocar aqui, bem aqui, o oxigênio. Bem em cima. Vamos centralizar. Então, olha só. Agora a gente já tem todo um processo que é chamado o famoso processo de fotossíntese, onde as plantas recebem a água da chuva ou a água que é regada, ela absorve, ela se alimenta, né? Retirando do solo a água e os sais minerais, que é distribuído para todas as partes da planta, recebe a energia solar e todo o gás carbônico, que é a poluição existente no ar, né? E esse gás carbônico em que ela absorve, as folhas absorvem o gás carbônico, faz a transformação. Ela começa o processo de transpiração e aí ela produz o oxigênio. E esse oxigênio, nós recebemos esse oxigênio, nós respiramos esse oxigênio, os seres vivos, né? E as plantas também é um ser vivo. Então, além dela produzir um oxigênio, um ar limpo para ela mesma respirar, ela também nos dá esse oxigênio. Então, nós nos alimentamos das plantas e nós respiramos por causa das plantas. Daí a importância das plantas para todos os seres vivos. Então, por hoje é só. Se vocês quiserem rever e estudar mais uma vez esse conteúdo, a importância da água e do sol para as plantas, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Um grande abraço para todos vocês e até mais, crianças!